Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de John Milton, que foi um poeta, polemista, intelectual e político inglês, nascido em Londres em 1608, onde faleceu em 1674. Viveu e escreveu no momento de agitação política e religiosa na Inglaterra e é conhecido como um dos principais representantes do classicismo do seu país, especialmente pelo seu poema épico Paraíso Perdido, escrito em verso branco. John Milton nasceu em Londres em 9 de dezembro de 1608. Era filho de John Milton Sr. e de sua esposa Sarah Jeffrey. O velho John Milton mudou-se para Londres cerca de 1583, após ter sido deserdado pelo pai, um católico devoto, por abraçar o protestantismo. Em Londres, casou-se com Sarah Jeffrey e alcançou sucesso financeiro como banqueiro, com residência e estabelecimento numa casa na Bridge Street, em Cheapside, onde ficava localizada a famosa Mermaid Tavern, frequentada pelas mais altas personalidades da época. O velho Milton também era conhecido pelo seu talento como compositor musical, talento esse que contribuiu para que o seu filho tivesse apreciado essa arte ao longo da vida e lhe rendeu a amizade de músicos como Henry Lawes. A prosperidade do seu pai permitiu a Milton ser educado por um professor particular, Thomas Young, um presbiteriano escocês, mestre pela Universidade de St. Andrews. Após a tutoria de Young, Milton estudou na St. Paul's School, em Londres. Ali, iniciou o estudo do latim e do grego, línguas clássicas que deixaram uma marca na sua poesia de língua inglesa. As suas primeiras composições, datáveis, são 2 salmos escritos aos 15 anos. Em 1625, Milton iniciou os estudos no Christ's College da Universidade de Cambridge. Em 1626 foi suspenso, provavelmente por discutir nesse primeiro ano com o seu tutor, William Chappell, que o teria chicoteado. Hoje, essa história é contestada, embora fosse certo que Milton não gostava do Chappell. Também é possível que, tal como aconteceu a Isaac Newton 4 décadas depois, o Milton tenha sido mandado para casa por causa da peste, que afetou gravemente Cambridge em 1625. Certo é que foi para casa e escreveu lá a Elegia Prima, a sua primeira elegia escrita em latim. Mais tarde, ainda nesse ano de 1626, voltou para Cambridge e o seu tutor passou a ser Nathaniel Tovey. Milton graduou-se com um bacharelato em artes em 1629, ocupando um honroso 4º lugar entre os 24 diplomados naquele ano na Universidade de Cambridge. Em 1632 completou o mestrado, também em artes, na mesma universidade. Em princípio, deveria continuar os estudos para ser um sacerdote anglicano, mas a sua disposição para a liberdade de pensamento levou-o a desistir desse caminho. Devido aos seus cabelos compridos e à delicadeza geral da sua aparência, foi alcunhado pelos colegas The Lady of Christ, que significaria a Dama da Christ, ou, enfim, num sentido assim mais ousado, a esposa de Cristo. Talvez a pensassem isso. Ele não se terá ficado e respondeu como o célebre orador romano Hortêncio respondeu a Torquato, que lhe chamou Dionísia, a tocadora de lira. Antes ser Dionísia do que um homem sem gosto, cultura ou urbanidade como tu, Torquato. Enquanto estudava em Cambridge, Milton começou a escrever os primeiros poemas e sonetos em latim, italiano e inglês. Escreveu vários dos seus poemas em inglês, mais conhecidos, entre eles o
que se chamaria em português Na Manhã do Natal de Cristo, de 1629. Outro, On Shakespeare, sobre Shakespeare, que é de 1630, que foi o seu primeiro poema a aparecer na imprensa. E ainda L'Allegro, portanto o Alegre, de 1632, e Il Penseroso, o Pensativo, de 1632. Poemas que apresentam ter sido escritos para terem leitura conjunta. O primeiro é um hino à vida campestre, às danças e à alegria, e o segundo é o seu complemento, pois louva a vida contemplativa, a leitura e o recolhimento. Quando completou o seu mestrado em 1632, Milton retirou-se para Hammersmith, na altura uma vila suburbana de Londres, numa propriedade que o seu pai adquiriu no ano anterior. Viveu também depois em Horton, Berkshire, a partir de 1635. E durante 6 anos ele fez estudo privado, enfim, de forma independente. Leu então tanto obras antigas como modernas de teologia, filosofia, história, política, literatura e ciência, como de preparação para uma potencial carreira poética. Como resultado de tal estudo intensivo, Milton é considerado um dos mais instruídos de todos os poetas ingleses. Além dos seus anos de estudo privado, o Milton dominava o latim, o grego, o hebraico, o francês, espanhol e italiano, que tinha aprendido na escola e, tanto nos estudos universitários. Também acrescentou o inglês antigo ao seu repertório linguístico, pois mais tarde, na década de 1650, enquanto pesquisava para a sua History of Britain, em português História da Grã-Bretanha, que saiu muito mais tarde, em 1670. Durante esse período do estudo privado, o Milton continuou a escrever poesia. Um dos poemas mais conhecidos é A Mask Presented at Ludlow Castle, conhecido mais como Comus a Mask, em português Comus uma Máscara, que é de 1634, que é uma fábula pastoral e mitológica em que pela primeira vez abordou o conflito entre o bem e o mal, tema que o preocupou até ao fim da vida. O poema defende a virtuosidade da temperança e da castidade. Contribuiu também com sua elegia pastoral Lycidas, de 1637, para uma coleção de recordações destinada a um dos seus colegas lá de Cambridge. Rascunhos destes poemas estão preservados no Caderno de Poesia de Milton, conhecido como o Manuscrito Trindade, que está guardado no Trinity College, em Cambridge. Em maio de 1638, após perder a mãe, Milton embarcou numa viagem pela França e pela Itália, que durou até julho ou agosto de 1639. Nesta viagem, complementou o seu estudo com novas experiências diretas de tradições artísticas e religiosas e reforçou a sua antipatia em relação ao catolicismo romano. Conheceu, então, os teóricos famosos e intelectuais da época e pôde exibir as suas qualidades poéticas. Então ele primeiro foi para Calais, depois para Paris, onde conheceu o Hugo Grotius, que era um jurista, poeta e filósofo holandês. Depois viajou para o sul, de Nice para Génova, depois para Livorno e Pisa, tendo chegado a Florença em julho de 1638, onde apreciou muitos dos locais e, enfim, das estruturas da cidade. A sua erudição na poesia neolatina rendeu-lhe amigos em círculos intelectuais florentinos, entre os quais o astrónomo Galileu, que estava sob prisão domiciliária em Arcetri, portanto que tinha sido condenado pela Inquisição Católica Romana em 1633 por defender o heliocentrismo, portanto, ou seja, que era o Sol e não a Terra, que era o centro e que era a Terra que girava em volta do Sol e não o contrário. Em setembro, Milton viajou para Roma, onde, mercê dos contactos adquiridos em Florença, teve fácil acesso à sociedade intelectual. No final de outubro, apesar da sua antipatia para a Companhia de Jesus, ele participou num jantar oferecido no Colégio Inglês em Roma, onde encontrou católicos ingleses, que também eram convidados. Participou também
depois em eventos musicais, incluindo oratórias, óperas e melodramas. Milton partiu depois para Nápoles, no final de novembro desse ano de 1638, pretendendo seguir daí para a Sicília e depois para a Grécia. Em Nápoles, porém, recebeu a notícia da guerra civil que estava a acontecer na Inglaterra. Quis regressar imediatamente ao país, mas foi retido no continente mais 7 meses devido a vários acontecimentos. E durante esse tempo esteve alguns meses em Genebra, voltou depois para Roma, onde ficou 2 meses. Por volta de março foi para Florença, onde esteve também outros 2 meses. Depois de deixar Florença, viajou por Lucca, Bolonha e Ferrara, até chegar a Veneza. Em Veneza, pôde verificar o modelo de republicanismo que foi importante depois, mais tarde, nos seus escritos políticos, de que falaremos depois. Daí, Milton seguiu de novo para Genebra. E da Suíça viajou para Paris, depois para Calais, onde embarcou então de volta à Inglaterra entre julho e agosto de 1639. Ao voltar à Inglaterra, onde a Guerra dos Bispos pressagiava novos conflitos armados, o Milton participou na luta política ao lado do Oliver Cromwell como adepto da causa puritana e parlamentar. Dedicou-se menos à poesia e começou a escrever tratados em prosa contra o episcopado. A sua primeira incursão na polémica foi Of Reformation, de 1641, a que se seguiu Of Prelatical Episcopacy, de 1641, e ainda The Reason of Church Government Urged Against Prelacy, de 1642, e Apology of Simectimnus, de 1642 também. Nesses trabalhos, atacou vigorosamente o partido da Alta Igreja Anglicana e o seu líder, William Laud, que era o arcebispo de Cantuária. Embora apoiado na riqueza do seu pai, ele tornou-se professor particular, educando os seus sobrinhos, além de outras crianças. Essa experiência levou-o a escrever o seu pequeno tratado Of Education, da Educação, de 1644, onde pedia uma reforma das universidades nacionais. Em junho de 1642, Milton fez uma visita à mansão de Forest Hill, em Oxfordshire, onde casou com Mary Powell, que tinha 16 anos. Um mês mais tarde, verificando que era muito difícil a vida com o severo professor e panfletário de 35 anos, Mary voltou para a casa da sua família. Pois, em parte, por causa da eclosão da guerra, dado que a sua família era monarquista, ela só voltou de novo para o Milton em 1645. Entretanto, a deserção de Mary levou o Milton a planear casar-se com outra mulher. E, ao longo dos 3 anos seguintes, ele publicou uma série de panfletos a defender a legalidade e a moralidade do divórcio. Em 1643, teve problemas com as autoridades sobre esses escritos, é claro. E foi a resposta hostil concedida a esses trabalhos sobre o divórcio que o estimulou a escrever a Areopagítica, no ano de 1644, que é o seu célebre ataque à censura prévia à imprensa. Depois da morte do pai, em 1646, o Milton deixou de lecionar, já não precisava, não é? Pois a sua situação financeira tornou-se muito melhor. Em 1649, com problemas sérios de visão, que lhe viriam a provocar a cegueira 3 anos depois, ele devotou-se à causa do político Oliver Cromwell, defensor ardoroso do puritanismo britânico, como eu já disse. Com a vitória parlamentar na Guerra Civil da sua linha, o Milton começou a escrever trabalhos em defesa dos princípios republicanos. Em Tenure of Kings and Magistrates, que em português seria o mandato dos reis e magistrados, de 1649, defendeu o governo popular e, implicitamente, defendeu o regicídio. Mercê da sua reputação política, foi nomeado secretário de Línguas Estrangeiras pelo Conselho de Estado em março de 1649. Apesar da principal tarefa do seu cargo ser redigir a correspondência da República Inglesa para o estrangeiro em latim,
Também foi chamado para produzir propaganda para o regime e servir como censor. Em outubro de 1649 publicou Iconoclastes, uma defesa explícita do regicídio, em resposta à Eikon Basílica, que significaria um retrato real, que era uma obra literária de grande sucesso, popularmente atribuída ao rei Carlos I, que retratava o rei como um mártir cristão inocente. Então, um mês depois, o partido do rei que estava exilado, publicou Defensio Regia pro Carolo I, que era uma defesa da monarquia, escrita pelo líder humanista Claudius Salmasius. Em janeiro do ano seguinte, então, o Milton foi encarregue pelo Conselho de Estado de escrever uma defesa do povo inglês a essa tal Defensio. E em 24 de fevereiro de 1652, Milton publicou, também em latim, a Defensio pro Populo Anglicano, que portanto seria a defesa a favor do povo anglicano, que é de 1651, também conhecida, né, pelo seu nome em inglês, First Defense, que é a primeira defesa. A prosa no latim perfeito de Milton rapidamente lhe deu uma reputação na Europa e o trabalho teve numerosas edições. Em 1654, em resposta ao Tratado Anónimo Monarquista Regii Sanguinis Clamor, uma obra que fazia muitos ataques pessoais contra o Milton, este completou uma segunda defesa da nação inglesa, Defensio Secunda, em latim, que saiu em 1654, ou em inglês Second Defense, onde elogiava tanto o Oliver Cromwell e o exortava a manter-se fiel aos princípios da Revolução. Tendo o Alexander Morus publicado um ataque ao Milton, este publicou em resposta o autobiográfico Defensio Pro Se, neste caso, defesa de si próprio, que saiu em 1655. Além destas defesas literárias, o Milton continuou a traduzir a correspondência oficial para o latim, que era o seu trabalho profissional. Em 1654, o Milton acabou mesmo então por ficar totalmente cego. A causa da sua cegueira não é consensual, mas o mais provável é um descolamento da retina bilateral, ou então glaucoma. A sua cegueira obrigou-o a ditar os seus versos e prosas a amanuenses, um dos quais foi o poeta Andrew Marvell. Um dos seus sonetos mais conhecidos, cujo nome é When I Consider How My Light is Spent, portanto, traduzida a letra seria Quando considero como a minha luz está gasta, que é de 1652, que é conhecido como On His Blindness, que seria sobre a sua cegueira. Embora a morte de Cromwell em 1658 tenha feito com que a República Inglesa entrasse em colapso devido, às rivalidades políticas e militares entre fações, o Milton agarrou-se teimosamente às suas crenças. E em 1659 publicou A Treatise of Civil Power, um tratado do poder civil, onde atacava o conceito de uma igreja dominada pelo Estado. Portanto, este conceito era conhecido pelo erastianismo, que vinha do Erasto, que era um médico suíço do século XVI, portanto, do século anterior, que defendia a superioridade do Estado perante a Igreja e que esta devia, portanto, subordinar-se àquele. Publicou também The Likeliest Means of Remove Hirelings from the Church, que seria a letra a melhor forma de remover mercenários da Igreja, que é de 1659, denunciando as práticas de corrupção no governo da Igreja. À medida que a República então se desintegrava e se preparava para voltar à monarquia, o Milton escreveu várias propostas para manter um governo não monárquico contra a vontade do Parlamento, dos soldados e do povo, entre as quais The Ready and Easy Way to Establish a Free Commonwealth,
seria a letra o pronto e fácil caminho de estabelecimento de uma comunidade livre, de 1660, onde ele se insurgia contra a marcha do general Monk em direção a Londres, marcha essa que levou depois então à restauração da monarquia. Este trabalho é uma lamúria apaixonada, amarga e fútil, onde ele condena o povo inglês por se desviar da causa da liberdade, como ele considerava. Após a restauração da monarquia em maio de 1660, o Milton teve de se esconder, na altura em que foi emitido um mandato de prisão contra ele e todos os que eram da mesma linha dele, e quando os seus escritos também foram queimados. Depois, quando mais tarde foi emitido um perdão geral, ele apareceu, mas foi preso e encarcerado durante algum tempo, até que amigos influentes, como lá aquele Marvel, tinha sido um dos seus amanuenses, que lhe escreveu os seus poemas, e que agora era membro do Parlamento, e intervirem. Ora bem, antes agora de avançar mais, eu gostava de dizer mais algumas coisas sobre a sua vida privada, a sua vida familiar. O Milton e a sua primeira esposa, aquela Mary Powell, tiveram 4 filhos. Anne, que nasceu em 1646, Mary em 48, John, que nasceu em 51, mas depois faleceu pouco depois, cerca de um ano depois, e a Deborah, que nasceu em 1652. A Mary Powell, a esposa, morreu 3 dias depois do nascimento desta menina, da Deborah, devido a complicações do parto. Naquele tempo, né? Era comum. As 3 filhas sobreviveram até à idade adulta, mas o pai teve sempre uma relação tensa com elas. O Milton casou-se depois de novo no dia 12 de novembro de 1656 com Catherine Woodcock, que morreu depois em 3 de fevereiro de 1658, menos de 4 meses depois de dar à luz a sua filha Catherine, que também morreu no mesmo ano. Casou-se então pela 3ª vez, no dia 24 de fevereiro de 1662, com Elizabeth Minshall, que tinha então 24 anos e era sobrinha de Thomas Minshall, que era um rico filantropo, boticário de Manchester. Apesar então da diferença de idades, que era de 31 anos, foi um casamento relativamente feliz e durou até à morte do Milton, que passou, portanto, a última década da sua vida pacificamente em Londres, retirando-se apenas para uma vivenda que tinha em Chalfont St. Gill, uma casa que ainda lá existe, que é a única casa dele que ainda existe, na altura em que houve uma grande praga em Londres. Durante esse período, publicou várias obras e prosas menores, como The History of Britain, portanto, História da Grã-Bretanha, que saiu em 1670 e que eu também já tinha referido lá atrás. E também um livro de gramática, chamado Artis Logicae Plenior Instituto, portanto é latim, não é? Resumidamente, Arte da Lógica, que é de 1672. As suas únicas extensões explicitamente políticas desse tempo foram Of True Religion, da verdadeira religião, de 1673, onde ele defendia a tolerância, exceto para os católicos, esses nada. E a tradução de um tratado polaco que defendia uma monarquia eletiva. Estas 2 obras últimas foram referidas no debate de exclusão. Ora, o que é que foi? Foi uma tentativa de excluir o presumível herdeiro do trono, o Jaime, que era o Duque de York, porque ele era um católico romano, não é? Portanto, e já lhes serviu as obras do Milton, não é? Mas que era de facto um assunto que preocupava de facto a política inglesa, não é? E precipitou também a formação do partido Whig e a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa foi um golpe de Estado que depois então o rei Jaime II, não é? Como o debate de exclusão não resultou, não é? Ele foi mesmo rei, mas depois, nesta revolução, ele foi substituído pela sua filha Maria II e pelo seu marido, o Guilherme III de Orange. O Milton morreu depois então da insuficiência renal no dia 8 de novembro de 1674
esquecido e com grandes problemas financeiros. Foi sepultado na igreja de St. Giles, Cripplegate, e, de acordo com um biógrafo, assistiram ao seu funeral os seus alunos e grandes amigos lá de Londres, além de uma multidão amigável da plebe. Ora bem, como vimos, o Milton foi forçado pelas circunstâncias a escrever muita prosa de caráter político enfim, a sua poesia demorou a ver a luz do dia, pelo menos a que foi publicada em seu nome. Portanto, o seu primeiro poema, aquele que já falámos sobre o Shakespeare, de 1630, que foi incluído anonimamente na edição Second Folio sobre o Shakespeare. Depois a outra, o Comius, que também já referi, também foi publicada anonimamente em 1637. E a publicação Lícidas, de 1638, essa foi assinada, mas por G.M. Otherwise. Traduzida a letra, seria outra visão de G.M. G.M. São as iniciais de John Milton. Não sabemos. Em plena emoção pela possibilidade do restabelecimento de novo do regime político monárquico inglês, o Milton reuniu o seu trabalho poético dos anos de 1645 até quase à morte, e que foi de facto a sua única poesia a ser impressa em seu nome, até que depois apareceu O Paraíso Perdido. Foi a magnum opus de Milton, Paradise Lost, no original, que, portanto, foi composto quando ele já estava cego e pobre, entre os anos de 1658 e 1664. Tem sido argumentado que o poema reflete o seu desespero pessoal pelo fracasso da Revolução, mas também afirma um otimismo grande no potencial da humanidade. Em 27 de abril de 1667, o Milton vendeu os direitos da publicação lá do Paraíso Perdido ao editor Samuel Simons por 5 libras. Tanto que a preços de 2008 seriam mais ou menos 7.400 libras. Com um adicional de 5 libras que seriam pagas se e quando cada tiragem de cerca de 1.300 a 1.500 exemplares fossem vendidos. Então, o primeiro lançamento, portanto, após esse negócio, foi vendido ao preço de 3 shillings cada cópia e saiu em agosto de 1667 e esgotou em 18 meses. Um exemplar dessa edição de 1668 está arquivada nos arquivos da Universidade de Ontário Ocidental e diz-se que é a cópia que o Milton tinha em seu poder. Ora bem, para terminar, eu gostava ainda de, embora isto já esteja muito adiantado, falar um bocadinho, claro, do Paraíso Perdido. A grande obra dele que eu andei a ler esta semana. E então o que é que isto conta? Como já vimos, é uma obra escrita em verso branco, à boa maneira antiga, não é? Dos gregos e dos romanos. E é uma epopeia que tem como tema o confronto entre Deus e Satã. Satã, que antes se chamava Lúcifer. Lúcifer, que era o anjo da luz, mas que depois Deus mudou para o nome para Satanás. Satã, Satanás. Então, os principais assuntos da obra são: começa por a revolta dos anjos. Né? A seguir, desenvolve a criação do mundo por Deus. E assim, claro, no final, no último dia da criação, de Adão e Eva. Depois a tentação destes pelo tal Satã, pelo diabo, e a sua expulsão do paraíso. E, finalmente, na última parte, a promessa de uma futura redenção através do próprio Filho de Deus que ele mandaria à Terra para salvar a humanidade. Então são estas as partes, digamos, que constituem o livro. Na primeira parte, os anjos
revoltosos são expulsos do paraíso, são atirados para o caos e aí eles começam a planear a sua vingança. Começaram a pensar em assaltar o céu, mas um ataque direto ao céu, por causa não só do poder de Deus, mas também do poder das hostes celestiais, né, dos anjos comandados pelo Miguel. Enfim, lá os rebeldes mudam de estratégia e resolvem atacar a criação divina, ou seja, o homem. Né? Deus tinha criado e colocado no paraíso terreal. Então, o John Milton narra então a vinda do Lúcifer à Terra e na forma de uma serpente vai seduzir a Eva e fazê-la, bem como o Adão, comer do fruto proibido da árvore que Deus tinha posto no centro lá do jardim, né? que era chamada a árvore do bem e do mal. Então, o Lúcifer consegue então assim realizar a sua tarefa, não é? E o Adão e a Eva foram expulsos do paraíso. Mas foi um sucesso virtual, não é? do Satã, porque a seguir ocorre uma reviravolta quando Deus descobre, portanto, os planos dos anjos revoltosos e os castiga e enterra no inferno, onde eles vão então sofrer grandes necessidades, como sede, fome, calor, o calor do fogo, etc. E a humanidade promete então, como já vimos, a redenção, não é? Que é, portanto, o objeto da última parte. Considerado um dos maiores clássicos da literatura mundial, O Paraíso Perdido foi publicado primeiro em 10 partes e depois foi, na segunda edição, aumentado para 12 partes. Isto para quê? Para o tornar mais parecido com a Eneida, do Virgílio, que também tinha 12 partes, 12 cantos. Ora, como é que ele conseguiu isso? Dividiu, portanto, o livro 6 em 2 partes, que ficou o 6 e o 7, e depois dividiu também o 10º em 2 partes, que passaram a ser a 11ª e a 12ª. E assim ficou com 12 partes. Também para essa segunda edição, o Milton compôs uma explicação para a razão de ser em verso branco. Eu vou só ler aqui um bocadinho então desta introdução, digamos assim, que ele chamou de verso, portanto, o verso. A medida é a do verso heróico sem rima, tal como o de Homero e o de Virgílio. A rima é complemento desnecessário ao bom poema e ao verso capaz, e, enquanto ornamento, dispensável, especialmente nas obras mais longas, invenção afinal de uma idade bárbara, a fim de compensar argumentos pobres e métrica aleijada. Agraciada desde então por um punhado de poetas modernos afamados, entusiasmados pela tradição, mas muito para sua própria vergonha, embaraço e constrangimento, impossibilitados de dizer as coisas de outra maneira mais eficaz e ricamente expressiva. Pronto, e continua a desenvolver por aí adiante. Portanto, e pronto, olha, com esta explicação do verso branco, por aqui me fico. Olha, espero que tenham gostado desta conversa de hoje sobre o grande John Milton, um dos maiores poetas, não só ingleses, mas de toda a literatura mundial e de todos os tempos. Se Deus me der vida e saúde, cá estarei de novo para a semana para vos falar sobre a vida e a obra de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!